Muitas pessoas, aqui está o ato do Padre Júlio Lancelotti, muitas pessoas não conseguiram entender porque o Padre Júlio estava com o microfone desligado. Então vou conversar aqui com a Vanilda Anunciação, que é chefe de gabinete da deputada federal Juliana Cardoso, que vai resumir aqui um pouquinho para vocês o que o Padre Júlio falou e a importância desse ato. Bom, boa tarde. Importante demais esse ato organizado pelo Coletivo Democracia Corintiana. Aliás, parabéns ao CDC por essa atividade de solidariedade e de apoio à luta do combate à fome e de apoio ao Padre Júlio Lancelotti. Muito importante que seja justamente hoje, que é Dia Nacional de Enfrentamento à Tortura, porque a tortura, infelizmente, ainda assombra e ainda assola o nosso país. A tortura permeia toda a história, né, do nosso Brasil. Vem com os invasores, foi alicerce da escravidão, foi alicerce da ditadura militar, mas mesmo hoje, 40 anos depois da redemocratização, a gente ainda convive com a tortura. Aliás, esse Dia Nacional de Combate de Enfrentamento à Tortura foi criado em alusão ao assassinato, à tortura e assassinato do Amarildo, né, que foi vítima da violência policial, foi torturado e morto por policiais do Rio de Janeiro. Então, não há tortura. E esse projeto de lei da fome, a fome é uma forma de tortura, né? A fome é uma tortura angustiante. E esse projeto de lei da fome, que teve 41 votos a favor, 41 vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, na semana passada, votaram a favor desse projeto de lei da fome. Um projeto de lei que criminaliza e impede e criminaliza a caridade, a distribuição de alimentos para a população em situação de rua. Esses 41 vereadores são os mesmos que perseguem sistematicamente o Padre Júlio. E essa perseguição ao Padre Júlio também é uma forma de tortura. Também é uma tortura angustiante. Então, esse ato hoje, nesse dia tão importante, é de grande valia, de grande valor. Parabéns ao CDC, o Coletivo Democracia Corintiana, por essa atividade e todo o apoio e toda a força ao Padre Júlio. Vida longa ao Padre Júlio e que a Câmara Municipal de São Paulo não esteja mais a serviço de perseguir uma pessoa como o Padre Júlio e de querer matar as pessoas de fome, não a tortura. Obrigado, Vanilda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os evangélicos vão fazer uma distribuição de comida para protestar. Na minha opinião, o vereador, eu não vou falar o nome dele, que eu não quero fazer publicidade, ele deu um tiro no pé, porque ele colocou até os evangélicos contra, porque os evangélicos também são religiosos e o ato de distribuir comida é uma coisa muito importante para os religiosos no seguimento a Jesus Cristo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, assim, para mim foi uma coisa afrontosa a toda pessoa religiosa, independente aqui de crença, de ideologia, mas a gente sempre falou a parábola do bom samaritano, que é distribuir, ajudar o mais pobre. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a primeira reflexão que eu queria fazer é que boa parte dos 41 vereadores e vereadoras que votaram a favor desse projeto de lei da fome, porque um vereador canalha apresentou esse projeto de lei, propôs esse projeto de lei. Mas a gente não pode esquecer que dos 55 vereadores e vereadoras, 41 votaram a favor. E por isso que esse projeto foi aprovado em primeira votação. E o vereador só recuou e a Câmara Municipal só recuou por conta que pegou muito mal, por conta da mobilização popular. Mas é importante dizer que ele não arquivou esse projeto de lei. Ele não está arquivado. Foi um recuo, mas ainda não está arquivado. E é isso, né? Criminalizar a distribuição de alimentos, criminalizar a caridade, seja ela de pessoa física, de entidade, de associação, de igreja, qualquer pessoa que queira partilhar o pão, a partilha do pão não pode ser impedida na cidade de São Paulo. Então, eu concordo contigo, foi um tiro no pé, porque não há cristã, mas não é que possa ser que possa ser a favor de um projeto de lei desse, né? Aliás, pensando na fome, que é uma tortura, lembrar que Jesus Cristo foi torturado, né? Foi preso, foi torturado e foi condenado à morte
E lembrar que isso lá atrás foi feito tudo em nome de Deus. E agora, de novo, entre esses 41 vereadores e vereadoras que votaram a favor desse projeto de lei da fome, muitos deles, muitos delas, fazem isso em nome de Deus. Se dizem cristãos, se dizem cristãs, fazem isso em nome de Deus. Perseguem o Padre Júlio, perseguem as pessoas em situação de rua. Então, esse projeto de lei, ele significa tortura, ele é um projeto de lei racista, ele é um projeto de lei que quer matar as pessoas de rua, as pessoas em situação de rua de fome. Importante dizer, não deixarmos de evidenciar que é a base, esses vereadores que estão propondo esse projeto de lei, é a base do prefeito Ricardo Nunes, o prefeito que está promovendo e implantando a arquitetura hostil na nossa cidade de São Paulo, né? A arquitetura onde as pessoas em situação de rua não têm condição de ter acesso nem a um banco de praça, nem a um banco de rua, nem a um banco de calçada, porque estão fazendo com os bancos de uma maneira que impede a pessoa de deitar. Estão cercando parques, cercando as praças de maneira que as pessoas não possam acessar, cercando marquises. É um absurdo, né, o que estão fazendo na cidade de São Paulo. E essa situação das pessoas em situação de rua tem jeito. A gente tem... Hoje eu tive em Sapopemba com o Boulos, né, que é o nosso pré-candidato a prefeito, é a candidatura, pré-candidato ainda a prefeito, e o Boulos falou sobre isso, né? O programa de governo do Boulos, ele dialoga com esse problema, dialoga apontando caminhos e apontando soluções para a gente lidar com essa situação das pessoas em situação de rua, a começar por retomar o programa de braços abertos, que foi extinto, né, por esse governo, por essa gestão. Então é luta. Viva o Padre Júlio, vida longa ao Padre Júlio e a tantas pessoas que, assim como o Padre Júlio, partilham o pão, têm coragem e têm a capacidade de partilhar o pão na cidade de São Paulo. Obrigado, Ivanilda. Só mostrar aqui a imagem final aqui do Padre Júlio. E os palestinos estão aqui também, que apoiam o Padre Júlio, né? E lembrar o seguinte, que o Padre Júlio falou, muito da questão da humanidade, da perseguição que fazem contra ele, mas ele é forte e vai resistir como nós vamos resistir. Abraço, gente, compartilhe, ajude os jornalistas livres na luta contra a tortura e pelos direitos humanos.